Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Professor Marcos falando aqui na área, tudo jóia com vocês? Tudo certinho? Muito bem. Mais um vídeo, mais uma aula aí para a gente trabalhar, dentro ainda de grandezas. Eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre área. Área é muito importante, muito interessante também, porque nós vivemos em áreas, né? A gente vive uma área numa sala de aula, nós estamos numa área chamada quarto, nós estamos numa área chamada shopping. Então tudo tem uma área, tudo tem um conjunto de espaços que está reunido dentro, né, de uma forma geométrica, sendo ela triângulo, quadrado, trapézio, enfim. Então essas formas são situações que a gente acaba vivenciando, né? A gente quer sempre pensar que, eu quero morar numa casa grande, né? Quantos metros quadrados? Acho que você já deve ter ouvido isso, né? Eu quero comprar, o meu avô comprou uma chácara. Tem 2 alqueires. Puxa, mas o que é isso, né? Será que é uma unidade de medida de altura? Será que é de valor? Será que é dinheiro que ele comprou? Gastou 2 alqueires? Então são situações que a gente acaba vivenciando, até mesmo em algum momento, né, a conversa da sua família, você acaba ouvindo isso numa conversa informal entre teu pai, teu avô, teus pais, enfim, né, de compra de algum bem que envolve área, né? Então quando eu quero descobrir que eu tenho uma fazenda de tantos alqueires ou tantos hectares, ou é muito comum que você está ouvindo aí hoje na televisão, né, um pouquinho dentro da área ambiental, que a Amazônia foi desmatada equivalente a tantos estádios do Maracanã. Foi consumido pelo fogo 240 alqueires. Puxa vida, será que isso é muito ou será que isso é pouco, né? Então essas ideias de valores ou ideias de dimensões, nós usamos a área para nos trazer uma certa informação para a gente saber se é algo que é pequeno ou se algo é grande. Então hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre área, e aí nós temos então um padrão, né? Nós temos uma unidade padrão quando se envolve de área, assim como tem um padrão quando se fala de grandeza chamado comprimento, ou a grandeza de volume, ou a grandeza de massa. Todos eles têm um padrão, né? Sim, não seria diferente quanto à área. Então a área também tem uma unidade padrão. Então a unidade padrão é o metro, né? Então quando nós temos o metro como unidade padrão, que ela permeia, por exemplo, na área do comprimento, aqui ela também vai aparecer na área de área, né? Na unidade de área nós também usamos o metro porque ele tem a propriedade de comprimento, de extensão. E a diferença entre comprimento e área é que eu tenho o índice 2, eu tenho um número elevado a 2. Então qualquer informação que você receba, que apareça lá metro quadrado, a gente chama de metro quadrado porque esse metro está elevado ao quadrado. Então quando eu tenho metro ao quadrado, ou hectômetro ao quadrado, ou quilômetros quadrado, nós estamos tratando então da área. Então, a minha unidade de referência, a minha unidade padrão é o metro quadrado. E aí eu tenho algumas unidades, nós chamamos de unidades agrárias. Assim como eu disse agora há pouco na introdução, o meu avô comprou tantos alqueires, o meu tio comprou 1 hectare, o meu avô tem uma fazenda de 240 hectares. Né? Quanto equivale então, mesmo pensando que nós sabemos agora que a unidade padrão de área é o metro quadrado, eu preciso então fazer uma conversão. E aí a gente sabe mais ou menos, aproximadamente, que 1 hectare tem aproximadamente 10 mil metros quadrados. E que o alqueire aqui ele pode ser o alqueire paulista, um alqueire mineiro, certo? Então existe uma pequena diferença entre os alqueires em algumas regiões do país. Mas eu peguei aqui como alqueire paulista, que ele é o referencial, que um alqueire equivale a 24 mil metros quadrados. Então, quando eu tenho uma propriedade de 2 alqueires, então eu vou multiplicar aqui por 2, então eu tenho 48 mil metros quadrados de área comprada, né? Então, quando eu vou comprar um apartamento, a gente compra um apartamento e aí tem a metragem do apartamento. Então, eu estou dizendo lá que um apartamento vale tantos mil reais, ou tantos milhões,
ou ele tem uma quantidade de área, então tem de 400, 600, 1.000 metros quadrados. Então essa é a área total do empreendimento. E lá está dividido lá o seu quarto, lá está dividida a sala de estar, a sacada, né? Os banheiros, o lavabo. Então todos eles compõem os 1.000 metros quadrados ou 200 metros quadrados, né? Quanto mais perto do centro de uma cidade, maior é o preço desse metro quadrado. Quando eu vou afastando do centro, o metro quadrado vai ficar um pouco mais barato. Então as pessoas sempre vão buscar próximos de parque, vão buscar próximos do centro, para ter a mobilidade mais acessível. Então essas pessoas que moram na região periférica de um centro urbano, ele vai pagar um valor de metro quadrado menor. E aí, claro, o homem usando isso, ele começa a criar então alguns empreendimentos que caibam lá 600, 400 famílias dentro de um empreendimento, que nós chamamos de condomínio, e a edificação está aí na casa dos 60, dos 40 metros quadrados. Muito pequeno, né? Imagina que 40 metros quadrados tem que separar o seu quarto, o quarto do teu pai do tamanho, o banheiro, a sala, né? A cozinha, o ambiente de lavanderia. Então todos esses elementos nós olhamos para a matemática, sacamos essa informação chamada área e aí lá eu consigo então ter uma ideia de dimensão do empreendimento, ou da casa, ou do sobrado, ou do apartamento que você está comprando, ok? Mas se fosse só isso, se a aula fosse resumidamente somente isso, seria tranquilo, porque você sabe que qualquer lugar que eu vá, eu tenho uma área delimitada. Mas o nosso conteúdo aqui, então, tem a possibilidade então de fazer essa transformação, de converter um alqueire, de converter um hectare em metro quadrado, porque ele é minha unidade padrão, né, de comprimento, tá certo? Então, olhando para cá, você sabe que nas aulas anteriores nós vimos que o metro é uma unidade, é uma grandeza de comprimento. Então, quando nós temos então uma unidade de área, quando nós estamos calculando a área, como eu disse, você sempre vai estar com o índice 2, vai estar sempre elevado ao quadrado, né? Então, quando eu olho para uma situação e vejo o índice 2 em cima desse sistema métrico, eu estou lidando com área. Então, é a mesma ideia. Se eu caminho para a unidade padrão, se eu estou de quilômetro e vou para o metro, eu continuo multiplicando, né, por base 10. E se eu venho de milímetro e vou para o centro, que é a unidade padrão é o metro, eu vou dividindo por uma base decimal, né? Só que no sistema que nós tratamos de grandeza de comprimento, nós estávamos multiplicando por 10, né? E quando eu vou converter, eu vou transformar uma unidade em outra, quando se trata de área, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, o lance aqui é só você se ligar. Quando eu estou elevado ao quadrado, eu tenho que aparecer 2 zeros. Então, a gente está tratando do número 100. Então, se eu quiser de quilômetro quadrado, eu quero encontrar metro quadrado, eu vou multiplicar 100 vezes 100 vezes 100. Então, eu tenho 2, 4, 6. Eu estou falando de 6 zeros, então eu estou multiplicando de quilômetros quadrados, eu quero descobrir quantos metros quadrados estão, eu vou ter que multiplicar por 1 milhão. Então, essas conversões dessas unidades, lembrando lá atrás que eu disse, eu vou reforçar aqui, nós sempre estamos tratando no trânsito da vírgula. Então é a vírgula que vai transitar para a esquerda ou para a direita. Então se ele está indo para a direita eu vou multiplicar e se ele está indo da direita para a esquerda eu vou ter que dividir. Então é basicamente simples, só que eu tenho que prestar atenção como é que funciona. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Eu coloquei aqui um número que está lá com 0,00225 quilômetros quadrados. Então, como é que eu vou diferenciar algo que é grande, né, e algo que é pequeno, ou vice-versa, né? Então, esse número aqui, ele está pequeno, por quê? Porque está em quilômetro quadrado. Eu quero descobrir quantos metros quadrados eu tenho. Então, depende da unidade medida, ele vai trazer uma informação que você saiba qual é a unidade específica ou qual é a unidade que fica mais fácil de fazer a leitura diante de uma situação que está trazendo para você. Então, eles não vão trazer, por exemplo, uma medida, se eu estou tratando de área, eles não vão trazer uma medida dessa forma, porque fica difícil, às vezes, de fazer uma certa leitura. Então, eu vou transformar. Então, lembrando, se eu for para esse esquema métrico, eu vou ter que saber que eu tenho que multiplicar 100
certo? Daqui para cá vezes 100, daqui para cá vezes 100. Então, se eu pegar 100 vezes 100 vezes 100, eu vou encontrar 1 milhão. E 1 milhão eu tenho 2, 4, 6. Eu tenho 6 zeros, portanto, ele vai caminhar 6 vezes para a direita, porque eu estou indo de quilômetro para metro. Então, a vírgula vai vir aqui, ó, e vai andar 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0,00225 km², isso equivale a 22,5 metros quadrados. Então, a gente observa que esse número aqui é o mesmo que esse, só que ele está numa escala. Então, se essa escala está dizendo que é 22,5 metros quadrados, isso equivale a 0,00225 quilômetros quadrados. Então, poxa, se eu estou falando de 22 metros quadrados, não é uma área tão grande assim para usar o quilômetro quadrado. Mas, nesse assunto específico, você vai ter que fazer essas transformações de unidades quando ele solicita, tá bom? Então eu só estou sabendo aqui, ó, que agora, que esse número aqui, quando eu jogo ele em metro quadrado, eu tenho próximo de 22,5 metros quadrados. Não é uma área tão grande assim, tá bom? Por isso que não requer quilômetro quadrado, e sim metro quadrado. Aqui, mesma coisa, agora eu estou com um número muito grande, né? E eu tenho que transformar isso em quilômetro quadrado, então ele vai vir daqui do metro e vai para o quilômetro. Então, pensa, se do quilômetro para o metro eu multipliquei por milhão, então do metro para o quilômetro eu vou ter que dividir também por 1 milhão. Né? Não é chegar lá e fazer a conta, pegar lá a chave e dividir por 1000. É transitar a vírgula para o lado esquerdo agora, porque ele está vindo do metro para o quilômetro. Muito bem, a gente sabe que uma vírgula sempre está após a unidade. Então eu vou transitar 6 vezes lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu estou lá com 12,45 quilômetros quadrados. Tá certo? Então você observa que é uma área muito grande. Está aqui, está exposto para vocês que é uma área muito grande. Então, se é uma área muito grande, eu vou ter que usar uma medida específica para medidas maiores. Então, quando eu tenho uma unidade muito pequena, então não tem por que eu colocar quilômetro. Mas, se eu tenho uma área muito grande, eu não vou ficar registrando ela em metro quadrado, eu registro ela em quilômetro quadrado. Então, quando a pessoa fala assim, 12,45 quilômetros quadrados, ele tem uma área muito grande. Eu estou falando aqui de 12.450.000 metros quadrados. Então é muito grande. Então eu tenho que usar uma unidade específica quando essa área é muito grande. Essa é a ideia que eu gostaria que você sacasse, entendesse. Entende? Então essas conversões elas se baseiam em cima de um padrão métrico, certo? E aí eu tenho que transitar para a direita, eu multiplico, ou eu transito para a esquerda, eu divido. E aí você vai ter alguns exercícios aí ao longo dos vídeos e a gente vai trabalhando isso só para você entender. Então isso aqui só foi uma parte introdutória, só para você compreender como é que funciona. Tá bom? Eu espero você na próxima. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Tá bom? Fique com Deus. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.